de tecnologia, esse é o ponto. Nós temos um viés em tecnologia, nós temos vários clientes do setor. Tem um grande cliente que é um provedor de internet, começa com G, é o nosso cliente, é um dos nossos grandes clientes. E nós temos áreas especializadas em direito digital, e-commerce e tudo mais, que são áreas que são conduzidas pelo meu sócio, Paulo, que está aqui embaixo no vídeo. Eu sou um dos sócios também do escritório. Atualmente eu cuido de uma área de novos negócios e dentro disso tudo, o escritório tem um departamento que cuida especificamente de Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados dentro do escritório como lição de casa, como todas as empresas. O Paulo é o nosso DPO também. E nós temos toda a expertise e a equipe aparelhada para atender as empresas, para poder fazer o trabalho que envolve a parte jurídica desse desafio que todo mundo vai ter aí pela frente, né? Legal, bem bacana. Estou deixando aqui a área de vocês, tá? Mostrando para os alunos da área de atuação. Na verdade, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é realmente um desafio. A gente já tem, vocês devem ter colocado aí, ela é predominante em todos os países, praticamente todos os continentes. São poucos países que não têm ainda uma Lei Geral de Proteção de Dados, com outras siglas, né? Não é LGPD, tem GDPR, tem na Coreia, tem em tudo que é lugar. É uma realidade. E tem um ponto que é assustador, que o Paulo vai poder complementar bem aí. Nós temos uma característica que é diferente de todos os outros países. Nós temos alguns clientes no escritório que tem, por exemplo, clientes da Europa, tem o pessoal da Ásia, nós temos um Korean Desk aqui no escritório, e sempre foi muito difícil falar para um europeu ou para um asiático que a carteira dele aqui no Brasil tinha 1000 processos. Estou falando pouco, né? É bem mais. Porque no país deles é inconcebível um consumidor processar uma empresa. E isso é uma realidade no Brasil. Nós temos aqui em São Paulo o maior tribunal do mundo. O Brasil tem 80 milhões de processos e o Brasil é litigante. Hoje isso é uma realidade. Você sai de uma empresa, no dia seguinte liga alguém incitando para você entrar com uma reclamação trabalhista. O seu voo atrasa, as pessoas entram em contato para você processar. A Lei Geral de Proteção de Dados possivelmente vai ser o novo contencioso de massa. Isso vai pegar todo mundo. Não sei se eu já estou respondendo alguma pergunta, mas é assim, mas a Agência Nacional não vai ficar monitorando a minha empresa que é média. A Agência Nacional não. Mas o consumidor vai poder entrar com uma ação no juizado, o PROCON vai poder fiscalizar, as associações, os institutos de defesa do consumidor vão ficar em cima. Então, eles assustam as empresas. Então, eu estou falando aqui como um advogado de empresa. Tem o outro lado, que é o lado do consumidor, do portador dos dados, que eu também sou, né? Então, esse é um panorama, assim, geral do que a gente está enxergando. Então, se dentro dos alunos tem aqui representantes de empresas, é realmente para assustar, né? O negócio não é fácil e é um desafio para todo mundo. O Paulo é o nosso DPO e é o grande especialista aqui no escritório, no setor, na área de direito digital, marco civil da internet, então vai poder ajudar bastante aí vocês. Gente, boa noite. Não para assustar vocês, mas a gente também vê a LGPD como uma vantagem competitiva. Aquela empresa que se adequar o quanto antes, com certeza, não só atuando frente ao Estado junto a licitações, algo que a gente já tem visto o Estado pedindo características ou início de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, mas também dentro do próprio mercado. Nós, como titulares dos dados, a gente vai procurar mudar o nosso mindset exatamente para procurar empresas, né, que nos forneçam produtos, serviços ou modelos de negócios adequados à Lei Geral de Proteção de Dados.
Porque o que você menos quer é ver seus dados circulando por aí a esmo. E eu estou à disposição aí para tirar as dúvidas de vocês. Legal. Pessoal, vamos fazer o seguinte, pessoal que está remoto, quiser escrever as perguntas no chat, tá? A gente vai respondendo faz uma pergunta, a gente faz uma resposta, faz uma discussão e assim vai trabalhando para evoluir aí o nosso quadro, tá bom? A gente tinha um aluno aqui, o Rafael, ele já vinha com uma questão de ontem. Como ele está muito ansioso, eu vou passar o microfone para ele e o Rafael vai poder nos ajudar. Rafael, vamos lá, Rafael. Vamos lá. Você é o cara. Ontem foi a respeito dessas empresas que utilizam, né, base de dados, enriquecimento de dados e vender essas informações, né, pós-enriquecimento. Como que ficam essas empresas? Como que elas têm ainda como sobreviver? Daqui a um tempo eles não vão poder mais fazer nenhum tipo de trabalho, né, desse tipo. Como que vai funcionar isso aí? Então, o enriquecimento de dados, ele vai poder ser feito sim. Não é um negócio, a lei não veio para, vamos dizer assim, encerrar algumas metodologias de mercado. O que o pessoal que faz o data mining vai se preocupar agora é com a origem dos dados, entendeu? E se os dados que eles tratam podem ser anonimizados para a finalidade que ela foi contratada. Entendeu? Então, o que vai haver? É aquele princípio que vocês estudaram no Privacy by Design. Eles vão ter que readequar o modelo de negócio deles. Há diversas empresas, eu não posso categorizar ou afirmar que elas vão acabar, mas eu consigo afirmar que elas vão ter que se adaptar a esse tipo de lei. Entendeu? Então, eles vão ter que se preocupar. Se a gente pegar lá o artigo 10º que fala do tratamento de dados, quando a gente fala em coleta, armazenamento, enriquecimento, tudo isso vai ter que ser de acordo com a lei. Então, é dessa forma que eles vão ter que trabalhar. A base de dados deles vai ter que ser revista exatamente para que eles tenham certeza de que aqueles dados têm uma origem lícita e eles podem trabalhar em cima deles. É impossível. Essas que fazem enriquecimento de base, né, até complementando, a gente viu muitas empresas, a gente tem muito hoje spam, né, nos e-mails, que são bases de dados aí intermináveis, que a gente acaba caindo, né, que é algo já ilícito, que é algo já ruim, né? Como que vocês veem isso? Como que isso vai mudar, talvez, com a LGPD? E se ela vai ter força para chegar até lá, né, com a questão da autoridade supervisora e etc.? Olha, a autoridade nacional, eu acredito que ela não vai ter capilaridade suficiente para que de forma autônoma ela consiga fiscalizar tudo isso. Como o Fábio já antecipou, a gente acredita que tanto o Ministério Público quanto os órgãos de proteção ao consumidor, eles vão fazer esse tipo de trabalho. E além disso, a gente acredita que os próprios consumidores, os próprios titulares dos dados, vão poder fazer as denúncias diretamente à autoridade. Porque no capítulo da autoridade, artigo 55 da lei, diz que vai ser criada uma ouvidoria. E aí, se a gente pegar, por analogia, as nossas tentativas de cancelamento de net, não sei se alguém aí da sala já tentou cancelar a net com sucesso a primeira vez, mas quando você não consegue, você liga na Anatel e faz a denúncia. E aí, por um milagre, a net te liga para completar. Vai ser muito eficaz para isso. Agora, quanto à tecnologia e aparelhamento do Estado, vocês estão me ouvindo? Deu uma cortadinha. Se puder repetir, eu agradeço. Não, então, vocês ouviram até que momento, só para não repetir tudo, perdão. É a parte da Anatel que faz o milagre do cancelamento da net. Exato. O que a gente acredita é que, da mesma forma, os titulares dos dados vão poder entrar em acesso à auditoria da própria autoridade nacional para fazer esse tipo de denúncia. E aí, mediante as denúncias, aí sim haverá uma atuação direta. Mas a gente não acredita que, a partir de agosto de 2020, casos como spam ou como todo o tratamento ilegal de enriquecimento de dados vai acabar. Isso vai ter que ser algo bem gradativo. Tá certo. Aproveitando, com relação ao enriquecimento de dados ainda, uma das exceções, né, seria a proteção do crédito, né?
E Isso é essas uma das bases empresas, legais. então, essas empresas que utilizam esse enriquecimento para conseguir endereço, localização atual do devedor, por exemplo, né? Como que fica? Porque seria a proteção do crédito, de certa forma, ou não? Então, tudo depende. As empresas de proteção do crédito têm o KNAI para proteção de crédito. Então, a gente está falando de Boa Vista, Serasa. Agora, empresas que se utilizam de bases que não são oficiais para oferecer esse tipo de serviço, eles vão ter que rever esse tipo de base. A gente até já conversou com algumas delas. Quando a gente entra em contato, eles falam que eles já estão em compliance com a LGPD. E aí, com uma, duas, três perguntas, quando você pergunta a origem do dado, você vê que ele não está. Entendeu? Ele fala, não, eu coleto bases públicas. Aí você pergunta, tudo bem, mas como é que você consegue criar. Aí ele não sabe te responder. E aí, tipo, eu quero saber o endereço da mãe, mas eu vou pelo CPF do filho, entendeu? Porque o filho mora na casa da mãe. Aí a pessoa não sabe responder e você vê que a empresa não está em compliance porque ela sequer fez um mapeamento do dado dela. Em complemento aí, é importante frisar que, por exemplo, Serasa, Boa Vista, tudo mais, eles têm essa liberação para fazer o tratamento de dados envolvendo crédito, mas eles não podem pegar essa informação e utilizar para outra finalidade. Então, isso tem que ficar muito claro. Eles também não podem usar essa base com outra finalidade, entendeu? É o único ponto aí. Tá certo. Então, ou seja, para utilizar para proteção do crédito, isso, de qualquer forma, para proteger o crédito pode ser utilizado, ponto. Isso aí não vai ter nenhum tipo de restrição. Se for esse fim. Pode, porque existe uma base legal. A grande questão é qual é a finalidade. Vai ter que fazer o teste de finalidade. Eu vou usar esse dado aqui para proteger o crédito. Quais são os atos comumente utilizados para proteção de crédito? Eu vou fazer uma consulta para dar crédito para a pessoa ou montar um consórcio. Isso é super comum, entendeu? Agora, para recuperar o crédito, você vai ter que ter uma finalidade para isso. Se a sua empresa tem essa finalidade e a base de dados sua for tratada para isso, ok. Se ela não tiver esse tratamento, vamos supor que você pegou uma base cuja finalidade na origem era para marketing. E aí, por meio de mineração, você consegue achar dados que te permitam auxiliar na proteção de crédito. Aí você tem um problema de finalidade. E aí você não vai poder utilizar essa base. Entendi. Só para então, também entender um pouco, eu e mais uma pessoa que nós trabalhamos no cartório de protesto, tá? Perfeito. Então, a gente tem justamente essa finalidade, né? Tranquilo. A finalidade é essa. Só que vendo um pouco sobre a lei, a proteção do crédito e uma obrigação legal do tabelionato. Tranquilo. Exato. Mas, acho que no artigo 23, deixa eu ver, que eu estava lendo agora há pouco, eu fiquei com uma certa dúvida com relação, pois fala que os atos notariais, ou melhor, os cartórios, teriam o mesmo tipo de, como se fossem PJs normais, né? Deixa eu achar aqui eles não falam exatamente como o tratamento de dados é o mesmo, mas a grande questão é que você tem que fazer o estudo da base legal. E você, trabalhando no tabelionato de protesto, você tem tanto a obrigação legal, que o tabelião recebeu do Estado para gerir essa questão do protesto, quanto também a outra base legal, que é a da proteção ao crédito. Tá certo. Ele fala o seguinte aqui, os serviços notariais e de registros exercidos em caráter privado, né, por delegação, né, que seria o caso dos cartórios, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas, né? Então ele fala isso, mas fala o seguinte também, que os cartórios devem fornecer os dados, né, para a administração pública, e também fala sobre a finalidade. Se for para finalidade realmente para a administração pública ou para esse tipo de coisa, legal. Só que não fala isso para iniciativa privada, por exemplo, né? Somente... Porque nesse caso o cartório tem uma ligação, né, com o Estado. Então é em razão disso que foi criado esse dispositivo. Mas vamos supor que uma pessoa jurídica comum, uma empresa, ela tem contato com a administração pública? Para alguns atos, sim. Quando eu emito uma nota fiscal, eu coloco lá dados pessoais de um consumidor.
nome, CPF, endereço, e isso eu transmito para a Fazenda Estadual ou para a Receita Federal para fins de coleta de impostos. Então, eu também tenho esse relacionamento. É que como o cartório tem um regime jurídico especial, foi colocado essa questão no artigo 23. Tá certo. Entendi. Legal. A gente tem algumas outras. Uma pergunta do Thiago, tá? Estão me ouvindo bem? Sim. Legal. Thiago pergunta o seguinte: sobre a questão de backup de dados, uma empresa que tem o hábito de fazer backup em fita e contendo dados pessoais, que futuramente for pedido, tá? De pedir a exclusão ou mesmo o esquecimento dos seus dados, como isso vai ficar com a LGPD? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados diz que os pedidos do titular têm que ser cumpridos em prazo razoável, tá? Não tem um prazo determinado. Essa é uma das diferenças para a GPDR. A GPDR fala que em 72 horas a empresa tem que cumprir. E aí o que acontece? O que a gente recomenda é que, dado o pedido do titular para eliminação de dados, pode iniciar o procedimento eliminando da base de dados ativa, entendeu? E depois você tem a obrigação de eliminar dos seus backups. Então, o gerenciamento de backups vai ter que ser feito, entendeu? Isso não significa que tem que ser feito na mesma hora, no dia do pedido. Mas depois você vai ter que fazer essa exclusão, até porque se houver uma fiscalização da autoridade nacional ou de qualquer um daqueles outros órgãos que a gente já citou, e eles verificarem que no backup esses dados lá estão contidos, você poderá sofrer sanções. Ficou claro, Thiago? Tem algum complemento? Se você quiser abrir o microfone para conversar, por favor, fica à vontade. Sim, tranquilo não tá, né? Que a gente vai ter que mexer com um montão de backup. Exatamente. Acho que ele tá dando risada, mas vamos lá. Tem uma pergunta do Marcos. Só um complemento aí. Isso tudo que o Paulo está falando sempre tem que ser analisado se tem uma obrigação legal que, apesar do pedido desse titular ser legítimo, porque está na lei, mas se tiver uma obrigação legal que prevalece, a empresa tem o direito de não apagar o dado. Então, por exemplo, funcionário da empresa que saiu e quer que apague os dados, tem uma obrigação legal envolvendo questões trabalhistas, tem aí questões tributárias, tudo mais, não pode apagar durante 20 anos, não adianta pedir, entendeu? A obrigação legal sempre tem que ser analisada. Essa pergunta vem de encontro com a que o nosso colega Manuel acabou de mandar, entendeu? Quando a gente fala de dados de colaboradores, ele pode solicitar a exclusão, só que a empresa, para dadas finalidades, ela tem as suas bases legais. Então, se for para cumprir o dever do controlador prestar contas, exemplo, dados da pessoa para fins previdenciários. A empresa tem o dever de manter esses dados por 20 anos. Para razões trabalhistas, a pessoa, quando ela sai da empresa, ela tem 2 anos para entrar com uma ação para reclamar os últimos 5. Então, a empresa tem que reter os dados por 5 anos. Tudo isso são obrigações legais. Não demanda consentimento, entendeu? E a empresa, quando tiver esse contato com a pessoa que pediu a exclusão, o DPO ele tem que informar isso a ele. E, obviamente, que esses dados, assim, são os dados necessários, né? Se a empresa tem lá o signo, tem informações, assim, adicionais, isso daí tudo bem, tem que ser excluído, mas CPF, RG, endereço, sei lá, esse tipo de informação básico tem que ter. Folha de pagamento, comprovante de recolhimento de FGTS, tudo isso tem que ser mantido. Legal. O Márcio tem uma pergunta também. Eu, como da área de TI, tenho bastante dúvidas se terei que transformar as empresas em cofres fortes, até recolher celular particular na entrada e etc. Sem contar que isso pode virar um novo meio de conseguir processar as empresas atrás de grana fácil. Como é que vocês veem isso? Porque o pessoal tá vendo a LGPD meio que, né? Fala, meu Deus, agora não pode fazer mais nada, não pode olhar mais nada, não posso mais perguntar mais nada. Como que é isso para vocês? Não, para a gente é o seguinte, a gente pode fazer as coisas desde que a gente tenha um propósito. Quando vocês estudaram aí os princípios, né, da LGPD,
lá se falava em necessidade, finalidade e adequação, além dos outros 7 que estão lá na lei. Esses 3 são um mote para a gente tratar dados. Eu tenho que coletar dados para uma determinada finalidade, eu tenho que sempre me perguntar se eles são necessários, e 3, eles são adequados para aquilo que eu falei que eu ia fazer? É isso que a gente tem que pensar, entendeu? Na questão do cofre forte, realmente, além de ou recomenda que as empresas tenham um nível de segurança da informação adequado. Mas o nível de segurança adequado não varia de empresa para empresa, até pelo setor que ela trabalha. Então, nisso a gente acredita que as autoridades fiscalizadoras terão mais condescendência. O que não pode é você não colocar nada de segurança da informação. Entendeu? O mínimo de segurança da informação, um gerenciamento de senhas, um controle de acesso, você vai ter que ter. Chegar no ponto aqui que o Márcio colocou de recolher o celular particular na entrada, a gente acredita que isso, a gente não vai chegar a este ponto, a não ser que em uma reunião vocês vão discutir algo sigiloso, se trata de sigilo industrial, e aí eu não estou nem falando mais de dados pessoais, estou falando de segredo de negócio, né? Mas a gente acredita que um nível adequado de segurança de informação, todas as empresas vão ter que se preocupar. Com relação ao segundo ponto, que é esse novo meio de conseguir processar empresas atrás de grana fácil, a gente acredita sim que isso vai acontecer, que terão advogados especializados em vazamento de dados. Vamos dar um exemplo, eu não sei se vocês souberam, mas a Netshoes vazou em agosto do ano passado 2,5 milhões de logins. Né? Se 1% dessas pessoas entrarem com a ação, a Netshoes de um dia para o outro ganha 25 mil ações. Se cada brasileiro pedir R$1.000, o que não é a praxe, ninguém entra com processo no país para pedir R$1.000. Entendeu? Se cada um pedir R$1.000, a gente cria um problema para a Netshoes de 25 milhões de reais. É problema, hein? É um problema. Vamos lá. E por isso que a gente fala que é mais fácil você gastar dinheiro prevenindo do que remediando. Ele colocou aqui alguns complementos, né? Ele falou assim, mas e o WhatsApp? Fotos ou fontes de dados sensíveis, né? Aí, nesse ponto, você vai trabalhar com governança. Aí é treinamento. Você vai ter que treinar as suas equipes, entendeu? Exatamente para não deixar papel em cima da mesa, entendeu? Para, na hora de sair para almoçar, desligar o seu monitor ou desligar a máquina por inteiro. Aí é treinamento de equipe. Algo que também a LGPD presume que essas empresas façam quando se fala de governança no artigo 50. Quando fala de medidas organizacionais também, né? Exatamente. E aí você entra num ponto que também a sua empresa não vai contratar nenhum prestador que também não esteja adequado à lei. Porque senão ele vai circular dentro da empresa e não vai estar treinado e tudo mais, não vai seguir a diretriz da empresa, entendeu? Sim, mas desculpa me intrometer, mas aí no caso, se eu tenho a prova que eu dei o treinamento, que tá tudo certo ali, que eu fiz todas as ações dentro da empresa e mesmo assim o funcionário for de má fé, eu tô legal, né? Se tá ali escrito que ele teve o treinamento, se foi dito para ele não fazer nada. Beleza. Sem dúvida. Isso são atenuantes. É isso que eu ia falar, atenuante. Vou passar para outra pergunta aqui. A pergunta do nosso amigo Luiz Gustavo. Do Manuel foi respondida, certo, Manuel? A gente falou dos dados dos colaboradores, da questão de legalidade, da finalidade ali para questões como a parte previdenciária, etc. Tá? Então, vamos lá. Luiz Gustavo perguntou. No caso de dados de saúde de uma clínica médica, por exemplo, apesar de serem sensíveis os dados de um tratamento de doença, considerando a possibilidade de um médico vir a ser processado por seu suposto equívoco, a empresa pode reter as informações desses registros para garantir a defesa do médico? Sim, pode. Pode por uma obrigação contratual, se isso estiver previsto em contrato, e se o médico for do corpo clínico da empresa, né, da clínica, se ele for um empregado ou um sócio, aí é para sua autodefesa. Então é para os interesses do controlador. Ele pode reter. Legal. Tenho mais uma pergunta aqui do César. Como fica a questão, as questões de redes Wi-Fi visitante, né?
muitas pedem autenticação no Face ou aquelas do shopping, né, que pedem uma série de informações. Então, a gente sabe que, né, não existe almoço grátis. Eles estão entregando a Wi-Fi para a gente, né? Nos shoppings, por exemplo, eles fazem mapas de calor, né? Eles realmente verificam a geolocalização daquela coleta de dados Wi-Fi para saber qual é o corredor do shopping mais movimentado. E com isso, ele consegue dar valor àquele corredor. O metro mais caro do shopping, o metro quadrado mais caro do shopping é onde transita mais gente. Só que a gente está entregando esses dados de graça. Agora, o que os shoppings e os aeroportos deverão fazer é exatamente falar: olha, eu vou coletar os seus dados para finalidade X, Y, Z. Entendeu? É isso que deverá ser feito. Foi o que a gente comentou ontem, né, nesses últimos 3 dias de curso, que eu preciso ser específico agora quando eu vou falar. Se eu vou coletar para fazer processamento para finalidade A, eu tenho que falar, olha, os dados vão ser utilizados para detectar movimentação em corredores ou para entender como é o melhor fluxo no shopping. Exato. Pessoal, quem mais tem dúvida? Isso aí é legal de instalar. O que é legal de instalar? CPF e nota fiscal paulista, explica melhor, Emerson. Qual é a sua dúvida? Boa noite, Paulo, tudo bom? Tudo bem? Tudo tranquilo. Eu trabalhei em varejo por algum tempo, varejo de alimentos e bebidas, né? E sempre tem bastante, se você pega Outback, por exemplo, que acho que é um grande player aí, sempre tem captação de CPF, dados para fazer promoção, alguma coisa do tipo, enfim. No caso do CPF de nota fiscal paulista, eu já vi algumas pessoas questionando, não, mas peraí, como é que eu peço agora? Tudo bem que a pessoa que está dando, mas enfim, como é que seria essa questão do CPF da nota fiscal paulista? O fato do cliente estar disponibilizando o número ok, que seria meio como se fosse um opt-in. No caso de promoções de varejo, ele vai ter que explicar a finalidade, além de garantia, enfim, só um overview nesse ponto. Exato. Quando você fala de CPF para nota fiscal paulista, você está dando a finalidade. Fala, é exatamente para eu informar e para você receber o crédito da nota fiscal. Então, ali o varejista, ele só vai fazer o input do dado para que aquilo entre no sistema da Fazenda, né, de São Paulo. O CPF para fazer marketing, para depois ele te enviar campanhas, ele tem que informar essa finalidade para você. O ideal é que tenha um opt-in, e se for numa loja física, entendeu? O ideal é que ele coloque um termo de consentimento. Nem que seja na própria notinha. Sabe quando a gente escreve o CPF na nota para o cara lançar depois? Ele coloca, aqui, podemos utilizar o seu CPF, o seu e-mail para enviar promoções de marketing? Se a pessoa der ok, perfeito. Entendeu? Se não, não pode usar. Eu tenho até uma questão nesse ponto que a gente vê bastante acontecer, né? Essas farmácias com descontos. Cara, quer um descontinho, fala 0,05%, eu já vou com a camiseta escrito meu CPF, né? Então. E até o plano de saúde, uma série de dados. E não tem finalidade. A finalidade ali, em teoria, é o desconto você dá do seu CPF. Ele só não fala o que vai fazer com o seu CPF. Exato. Só que, por outro lado, né? Se você informa o seu CPF relacionado ao seu plano de saúde, muito provavelmente, o que está acontecendo? A farmácia está informando o plano de saúde, né? Até porque eles têm um convênio. O que a farmácia agora vai ter que fazer é explicar isso para o consumidor. Entendeu? Agora não pode mais falar, você quer fazer um cadastro? E aí, a gente, como titular do dado, tem que perguntar, mas para que é isso? Eu quero algo escrito, porque o consentimento tem que ser escrito. Entendeu? Então, você tem que verificar esse ponto. Agora, não é mais no gogó. E isso não só na farmácia. Se a gente for comprar um sapato, antes da gente chegar no caixa e pedir o cara perguntar o CPF na nota, muitos perguntam, você não quer fazer uma ficha aqui para a gente mandar e-mail, promoção? Na ficha vai ter que ter um termo de consentimento agora. Paulo? Isso. Boa noite, aqui é o Manuel. Tudo bem? Tudo. Eu trabalho num grupo de geração de energia e a seleção é feita interno, né? E aí a gente tem alguns dados que não tem um amparo legal,
que são aqueles testes psicológicos, né? Treinamento, adequação de perfil. O que você aconselha, no caso da minha empresa, a gente tratar esses dados, né? Geralmente eles são usados quando a pessoa muda de cargo ou ela é contratada. Olha, se for para mudança de cargo e essa pessoa ainda está no seu corpo de funcionários, você tem uma justificativa, exatamente para fins de adequação da pessoa àquele cargo. Entendeu? É uma questão de RH. É igual a gente fazer psicotécnico para CNH. Isso é possível e é permitido. Agora, se você tem um banco de dados de testes de pessoas que hoje não compõem mais o seu time, passados os anos ali de uma reclamação trabalhista, o que a gente recomenda é que você descarte esses dados, porque você já não tem mais uma finalidade. Você sempre tem que pensar para qual finalidade eu vou usar isso aqui, entendeu? Se ele está na ativa para justificar, entendeu? O porquê que ele foi testado e se ele saiu para uma eventual ação. Mas se você não tem resposta nem para A nem para B, aí você tem um dado que você não faz uso, você não tem nem finalidade nem necessidade. Aí o que a gente recomenda é o descarte. E eu devo avisar ele que vou descartar? Toda vez que o tratamento, sim, que o tratamento é interrompido, ou terminado, você tem que avisar a pessoa. Valeu. Você não precisa identificar. Você não precisa falar assim, olha, os dados do teste XYZ eu estou descartando. Você fala, os dados pessoais, os seus dados pessoais que estavam de posse e uso da empresa, entendeu? Não estão sendo mais utilizados, motivos pelos quais serão excluídos. Ok, obrigado. Um ponto aí, De nada. mesmo. A LBCA, você já citou aí o cliente grande, né? A G. E aí eu queria entender se vocês também já lidaram com outras empresas menores. E aí o porquê da pergunta. Eu queria só entender, se você pudesse explicar em linhas gerais, qual que é a preocupação de uma gigante como a G e qual a preocupação de uma empresa de menor porte? O que você tem sentido de diferença, de dúvida? São as mesmas, não são? Enfim. Não são bem diferentes, tá? Eu acho que a principal diferença que eu posso elencar se chama budget, entendeu? Para as pequenas empresas, principalmente aquelas que são nacionais, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma grande novidade. Então, quem fez o orçamento de 2019 não tem orçamento, não tem grana para fazer essa implementação, em muitos dos casos. Tanto a turma de jurídico ou de TI tem tentado convencer os CFOs a ver a importância da lei. Esse é o primeiro ponto. A G não, a G já sabe disso, a G fomentou isso, a G participou das audiências públicas aqui no Brasil, como participou das audiências públicas no resto do mundo, porque sabe que isso influencia muito o modelo de negócio dela. E ela tem advogados especialistas no mundo inteiro para tratar disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão de saber se a lei vai pegar no Brasil, entendeu? Para a G, ela sabe que vai pegar, e ela sabe que vai pegar para ela, porque ela é o player, entendeu? Ela, mais o Facebook, mais o Instagram, mais o WhatsApp, sabem que elas vão ser alvo. Então, isso não é nem discutível, eles já estão se preparando, entendeu? Se você entrar tanto no Facebook quanto no Google, você consegue, como usuário dessas plataformas, dar os opt-ins e opt-outs. Não quero que você saiba a minha geolocalização. Você consegue desabilitar. Você faz a sua autogestão de dados. Eles são assim o suprassumo de tecnologia para o titular do dado. Enquanto os pequenos players, e a gente atende muito deles, tá? A gente tem feito muita consultoria para eles. Apesar da gente atender grandes players, a gente atende empresas de todos os portes. Alguns têm se preparado, mas ainda com aquela reticência, entendeu? Não sei se isso aqui vai pegar, será que vai mesmo? Será que isso aqui vai ser exigido? Ou o contrário, as pequenas empresas vêm nos procurar quando uma grande empresa subcontrata essa pequena empresa e coloca como condição para contratação a adequação à lei. Aí ele vem correndo, porque senão ele vai perder negócio. Legal, obrigado. Pode falar, Emerson, fica à vontade, desculpa. Não, esclareceu a dúvida. Estava agradecendo o Paulo, obrigado pela resposta.
O Márcio fez um complemento aqui no chat, que hoje mesmo no Analytics do Google apareceu já termos informando de GDPR já, né? Exato. Já vem ganhando corpo aí. O César tem mais uma pergunta. E as câmeras de reconhecimento facial? Nossa empresa trabalha com um sistema de reconhecimento facial. Este sistema está sendo implementado no TJMS, MPE e etc. Como fica a situação? Então, a grande questão é a finalidade do reconhecimento facial. Se o reconhecimento facial for para fins de segurança do Tribunal de Justiça, não tem problema, é só você informar o funcionário que serão implementadas as câmeras de reconhecimento facial. A grande pergunta que provavelmente o Tribunal de Justiça vai fazer é qual é a segurança que você tem no armazenamento desses dados biométricos contra um vazamento, porque hoje em dia existem bancos que também fazem reconhecimentos faciais para você acessar a conta. E são os mesmos pontos que eles analisam, né? A câmera da Apple ou da Samsung também faz reconhecimento facial. Então, isso é permitido, dada aquela finalidade. O que você não pode é, eu fui contratado pelo Tribunal de Justiça para fazer o reconhecimento facial para fins de segurança. E eu transmito essa base de dados para uma outra empresa que faz mineração, entendeu? Ou que consegue fazer um controle biométrico para um condomínio. Isso não pode, entendeu? Mas é legal, desde que você expresse a finalidade. No final do ano passado, tinha uma empresa da Via 4, do metrô, que o IDEC entrou com uma ação civil pública e conseguiu derrubar o projeto dessa empresa. Na verdade, a startup faliu. Os caras tinham desenvolvido um algoritmo de reconhecimento facial das emoções dos usuários do metrô. Então, eles colocavam nos vagões lá a propaganda, o anúncio, e a sua expressão demonstrava se você estava gostando ou não daquele anúncio. E pegava dados sensíveis, todo mundo passava lá e assistia. E eles entraram com uma ação civil pública, conseguiram derrubar e acabou com o negócio. Então, assim, é o que o Paulo falou, depende da finalidade, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. E o que o Paulo falou no começo, o privacy by design, ótimas ideias, reconhecimento facial, tudo bonitinho. Mas se não pensar na privacidade quando está pensando no negócio, pode dar problema, que foi o que aconteceu, foi em agosto, setembro do ano passado que aconteceu isso. Você vê, a lei não está em vigor ainda, mas já tem bastante coisa acontecendo. Bom, o Márcio fez um complemento aqui na questão ainda do tribunal, ok das câmeras, sim, mas cada um que entrar deve assinar um termo? Não, porque você não precisa de consentimento. A segurança de um tribunal, ela é primordial até para a execução da atividade. A gente sabe que existem crimes contra funcionários da justiça, então você tem já normas que permitem a segurança privada, né? Ninguém pediu para você colocar no detector de metal que você é obrigado a ser revistado. Isso já é uma norma de segurança pública, entendeu? Para fins gerais e de segurança privada. Como o fórum é um prédio público, então trata-se de norma de segurança pública. E segurança pública é uma das exceções à lei, né, geral de proteção de dados, né? Os dados pessoais coletados para fins de segurança pública não estão sujeitos às normas da lei. Então você não precisa pedir consentimento, porque nesse caso você está cumprindo uma obrigação legal. Ótimo. Ele complementou aqui para saber se afirmar... deixa eu só ver que desceu, espera só um pouquinho. Para saber que a filmagem tem essa finalidade, mas no caso de câmeras de segurança de uma empresa comum, só a mensagem informando que é para a segurança está ok? Tá ok. Na grande maioria das cidades existem leis municipais que legislam sobre a questão das câmeras de segurança. Então, aqui em São Paulo, um exemplo é que você tem que informar, é aquela plaquinha, este ambiente está sendo filmado, né? Se você colocar isso, já está tudo certo, porque também você pode. Segurança privada é algo legal no país, então você não precisa pedir o consentimento. A grande questão é se você usa as imagens ou a biometria coletada para uma outra finalidade. Se você coletar para uma outra finalidade, você vai ter que pedir consentimento.
o César fez um complemento aqui, no caso citado, o reconhecimento facial está relacionado ao banco de dados em relação à segurança do magistrado, etc. O sistema integrado à base de Secretaria de Segurança Pública. Sim, ele pode ser conectado a esse sistema. Legal. Pessoal, mais dúvidas? Eu vou fazer uma, então, já que vocês estão quietinhos, eu vou complementar. A gente viu que a lei aqui no Brasil, a LGPD, ela teve uma postergação aí de um semestre, né? Vocês acreditam numa nova postergação? Como é que vocês têm visto isso? A minha pergunta se baseia no quê? Eu sou da área de TI, né? Então eu participei com o pessoal muito da parte do e-social, que foi uma loucura, assim, as empresas largaram para os últimos meses, tinha que fazer uma correção numa série de bases públicas, e foi aquele, nossa, gastaram horrores de dinheiro, e aí 2 semanas atrás avisaram que vão mudar tudo, que aquilo lá não vai mais ser daquele jeito, né? Mas em relação à LGPD, depois dessa postergação, vocês veem uma possibilidade de uma nova postergação para adequação? A gente viu isso acontecer em algumas leis, uma primeira, uma segunda postergação. Como é que está isso para vocês? Olha, a gente acredita que não, mas eu não ficaria surpreso, tá? Porque agora, na última versão da lei, aquela sancionada pelo presidente Bolsonaro, ele já diz que a autoridade nacional pode criar regulamentos específicos de implantação para empresas de pequeno e médio porte. Então, pode ser que para esse tipo de empresa, eles já mudem o prazo lá na frente. Como a autoridade foi recém-criada, a gente nem sabe a composição dela, o que nós acreditamos é que durante esse ano, agora de agosto até agosto de 2020, vão ser criados muitos regulamentos. E que nesses regulamentos pode haver, sim, uma diferenciação de prazos entre as empresas. Legal, ok. Bom, dúvidas? Vocês querem colocar alguma coisa para a gente que vocês achem interessante, que a gente saiba? Mais a gente uma... agradece a informação. Vai lá, Emerson. Só mais uma dúvida que eu não sei, acho que o Paulo já tinha respondido, mas como ficou um fragmento aqui na minha cabeça, só entender. Que é sobre a questão da finalidade. Se eu tenho, por exemplo, se a minha empresa tem um website, por exemplo, que o usuário abre chamado através do portal, e aquele dado, ele é claro, ele é só utilizado para registrar o usuário e a reclamação dele, identificar quem é o cliente. Ok. Pelo que eu estou entendendo, numa situação como essa, eu só preciso resguardar que esses dados não vazem, ou seja, a proteção do dado, mas eu não preciso explicar a finalidade, já que ela é só para isso, certo? Agora, exatamente, se eu for para alguma outra coisa, eu tenho que explicar, correto? Exato. Quando vocês leem o artigo 7º, ele tem 10 incisos, entendeu? Um dos incisos é o consentimento. Os outros 9 são exatamente as questões que falam que você não precisa do consentimento. Então, se você não precisa do consentimento, você não precisa pegar o ok da pessoa, tá? Esse é o ponto. Então, se eu tenho uma obrigação legal, não preciso de consentimento. Se eu tenho uma obrigação contratual, não preciso de consentimento. Se eu tenho que tutelar a saúde, não preciso do consentimento também. Se eu estou fazendo proteção ao crédito, não preciso de consentimento. Esse é o ponto. Para cada finalidade, você vai ter que fazer um estudo de base legal. Você vai ter que ver se aquela finalidade, por que eu coleto dado para fazer tal coisa. E essa é a finalidade. A finalidade deriva do quê? Aí você vai pegar a listinha do artigo 7º e tentar encaixar em um daqueles 10 incisos. Legal. Pessoal, últimas 2 perguntas que a gente tem no time, tá? Então, deixa eu pegar aqui. A primeira aqui foi do César. No caso citado, supondo que uma pessoa que já cumpriu pena, ela poderá pedir para excluir os dados dela? Não. Não, se for para o Estado, não, porque é para segurança pública. Até porque nós temos a questão da agravante da reincidência. Então, não pode. Legal. Tem aqui uma última, que é a última pergunta, tá, pessoal, pela questão do tempo, do Luiz Gustavo. Paulo, poderia explicar um pouco como é a atuação dele no cargo de DPO dentro de um escritório, da sua atuação, tá, Paulo? Dentro de um escritório de advocacia empresarial, e comentar um pouco sobre as práticas, quais as maiores funções e como é o setor, e se ele seria um tipo de CEO para a atuação dos demais advogados?
Vamos lá, eu como DPO aqui dentro, eu sou o responsável pela implantação da lei, né? Ou seja, de todas as normas de segurança da informação e das normas legais da LGPD aqui no escritório, tá? E a atuação do DPO hoje ela é muito parecida com o Compliance Officer, tá? O Compliance ele sempre tenta colocar as coisas em conformidade com as leis penais, com as melhores práticas possíveis, né? De ética. Eu vou implantar as melhores normas e os melhores treinamentos em termos de segurança da informação para que a proteção de dados seja mais eficiente, tá? A minha atuação aqui no escritório, ela é praticamente multidisciplinar. Eu tenho que falar com todas as áreas do escritório. Então, não é só com o meu corpo técnico de advogados. Eu falo com o RH, eu falo com o financeiro, eu trabalho muito perto da TI, não só no desenvolvimento de sistemas internos que nós temos para acompanhamento de processos, mas gerenciamento de sites, redes sociais, tudo isso eu tenho que ficar sabendo e criar as normas, fazer os mapeamentos para eu ter um relatório de impacto de tudo isso, tá? Eu trabalho também, e aí quem é o controlador nesses pontos são os chefes de áreas, né? O diretor financeiro, o diretor de RH, o diretor de TI, eles são os controladores, eu passo as diretivas para eles e eles repassam isso para os operadores. São a turma, o pessoal de cada um deles, entendeu? Mas é um trabalho que eu diria multidisciplinar. O DPO, a gente aqui no escritório não faz isso sozinho, a gente tem um comitê onde a gente reúne todos os diretores, não só para conscientizá-los da importância, mas também para que eles nos ajudem a implementar. Porque quando eu falo de treinamento, eu tenho que treinar não só a base da pirâmide, mas até o head. Porque se o head me der um comando errado, ele leva todo o meu trabalho para o lixo. Então, é esse trabalho. E é o que a gente recomenda. Quando a gente fala em implantação de LGPD, a gente fala em criação de comitês multidisciplinares, onde a gente trabalha em conjunto. Desculpa me intrometer de novo aqui. Só no caso, hoje, como você vê, pelo que tu está falando aí, Paulo, é uma questão, acho que de vocês é tudo interno, né? Deve ter uma TI de vocês interna, não sei. Sim, nós temos uma TI interna. E no nosso caso, assim, da minha empresa, que nós temos a maioria, 90% dos nossos clientes são advocacias, como é que tu acha que vai funcionar isso, né? Não estando tão próximo, né? Esse boom da terceirização que a gente tem principalmente aqui no Sul, que desde RH, TI, tudo é terceirizado, né? Eu acho que isso é uma coisa que vai aproximar muito, né? As empresas tem que aproximar. E como é que vai funcionar isso para... Eu vejo até num certo ponto, o que eu pensei lá no começo, quando vem esse boom da LGPD, trazendo tudo isso, sei lá, vai acabar a terceirização da parte da TI, entendeu? Os caras vão botar o carinha escondido lá dentro do CPD de novo, porque eles precisam desse cara ali no lado para não dar uma porcaria aqui para a empresa. Como é que tu vê isso? Se já teve esses casos para vocês aí de empresas que têm terceirização e como é que está funcionando isso, né? Sim, a terceirização eu acho que é um fenômeno sem volta. Até depois da reforma trabalhista, que até a atividade fim pode ser terceirizada, eu acho que isso não volta atrás. Mas a LGPD vem para mudar a nossa cabeça. Agora, quando eu terceirizo, eu tenho que ter a certeza de que a empresa na qual eu vou me conectar por meio, né, da prestação de serviços, com LD. Então, agora, além de preço e de capacidade de entrega, eu tenho que saber se eles têm uma questão muito centrada, voltada à privacidade. Então, agora, quem trabalhar na área de compras, né, ou quem trabalha com licitações, vai ver isso, entendeu? Vai ver uma necessidade muito grande de se preocupar com isso. Hoje você não vai se preocupar com preço ou qualidade apenas, que você tem um outro liability nesse ponto, tá? E aí é por isso que eu disse no início que quem se preparar primeiro vai ter uma vantagem competitiva, porque eu creio que o mercado nos próximos anos, assim como teve com compliance e há anos atrás com responsabilidade ambiental, vai ter uma preocupação com proteção de dados. Legal. Deixa eu fazer uma última pergunta. Você falou que em alguns casos você é o controlador ali, né? Porque você está determinando algumas diretrizes. E você tem ali interação com a área de RH, TI e outras áreas aí dentro do escritório.
É necessário formalização? É recomendável. A LGPD, ela não afirma que as ordens do controlador pro operador devam ser formalizadas. Mas, para fins de comprovação, e até porque tanto o operador quanto o controlador têm responsabilidade solidária se agirem contra a lei, o ideal e o recomendável é sim que você formalize. Não precisa formalizar tudo por um contrato, entendeu? Como no caso aqui do Emerson, se for um terceirizado, já vai estar formalizado no contrato. Mas se é interno, um e-mail descrevendo o ato, a justificativa, a finalidade, é sempre recomendável. Que ótimo. Excelente. Paulo, Fábio, eu agradeço imensamente em nome de todos. Acho que assim foi maravilhosa a interação. Tá? Traz muito do mundo que a gente não vive. Alguns dos nossos alunos hoje já estão no meio jurídico, são advogados, mas uma grande parte também é da TI, né? E acho que aí é um caminho que vão acabar dando a mão aí, andando muito junto, não só essas áreas como outras, mas assim, muito obrigado mesmo. Foi de um acréscimo assim, maravilhoso. Eu agradeço a atenção, a disponibilidade e a calma de explicar para a gente. Eu que agradeço. Eu queria falar aqui que tanto nós do jurídico como a grande parte da TI é que a gente está junto aí nessa batalha. Essa não é uma batalha de um jurídico ou de uma TI, é sempre de toda a empresa. Tá ótimo. Gente, brigadão por tudo. Eu vou seguir com eles, agora eles vão para o simulado, né, para fazer a prova aí futuramente. Então, agradeço vocês pela disponibilidade, pelo tempo e por tudo mais, tá bom? Muito obrigado. Tá ótimo, gente. Bom simulado aí para vocês e uma excelente noite. Valeu, Obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, Paulo. Boa noite. Boa noite. Falou.